vai... agora sim. Oi, oi, bom dia. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a essa manhã de discussão sobre a América Latina em movimento, trânsitos, atravessamentos e traduções. Para os que não estavam presentes ontem, vou falar um pouquinho como foi pensado esse simpósio. Ele foi pensado dentro da cátedra do Memorial da América Latina, e a ideia seria informações, tá ok, Ariadne, subindo informações aqui. A ideia é pensar um pouco a relação entre literatura e América Latina e como a literatura pode contribuir nos movimentos, né, do que existe dentro da América Latina. Fiquei pensando que ontem falamos muito sobre movimentos, sobretudo movimentos físicos, assim, e eram movimentos rápidos. Lembro que as expositoras falavam rápido, e somente no caso de uma expositora ela falou mais devagar, e foi engraçado, porque existia um momento performático em que ela acabou a bateria do computador dela, a pausa total, né, da apresentação. E lendo os títulos das apresentações de hoje, eu tenho a impressão que a gente não vai falar sobre movimentos físicos, né? Vamos falar sobre movimentos mais internos. E acho que isso pode ser bastante interessante, vai incrementando o que a gente está entendendo por movimento, né? Bom, nesse sentido, então, já tendo feito a abertura, também peço desculpa, porque hoje estou dentro do quarto do meu filho, que ainda é o último local habitável nessa casa que eu estou deixando essa semana. Eu também estou em movimento, estou indo morar em Buenos Aires, aí um pouco performaticamente, fazendo a performance do simpósio, e estou aqui junto com meu filho. Peço desculpas porque também 15 para as 9 eu preciso abrir o portão para ele. 15 para as 9 eu fecho a câmera rapidinho, abro o portão, minha amiga pega ele e leva ele para uma atividade, tá ok? Então já antecipo que 15 para as 9 eu fico 2 minutinhos longe de vocês. Bom, passo então a palavra à primeira expositora, que é Laís Maria Álvares Rosal Bottler, revisitando o conceito de não lugar a partir da obra de Clarice Lispector. Laís, bom dia, tudo bem? Laís, você tem 15 minutos, tudo bem? Vou cronometrar o tempo, somos das letras, mas a gente com o cronômetro consegue cronometrar. E daí eu vou te avisando quando for chegando pertinho, e a gente deixa as discussões para o final da mesa, como a gente fez ontem, tá bem? Tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer aos organizadores da Abralic a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês hoje. Nesse trabalho de hoje, eu pretendo sistematizar as características do conceito de não-lugares e elaborar um modelo teórico para os não-lugares na literatura, a partir de uma conceituação mais ampla desse termo, que foi cunhado pelo francês Marc Augé. Para isso, eu utilizarei como corpus protagonistas-chave de 4 romances escritos por Clarice Lispector: Virgínia, em O Lustre; Lucrécia, em A Cidade Sitiada; Martim, em A Maçã no Escuro; e GH, em A Paixão Segundo GH. Eu não sei se vocês leram todos esses romances, mas eu vou tentar fazer de uma forma que fique acessível, né, para todo mundo que também não leu. Eu tomo também como base para análise cartas de correspondência de Clarice Lispector, escritas quando ela vivia no exterior, entre 1944 e 1959. O conceito de não-lugar é atribuído àqueles espaços onde as pessoas não conseguem estabelecer relações de identidade, memória ou história. O que eu chamo aqui de não-lugares tradicionais compreenderia, então, na perspectiva de Marc Augé, e eu cito: todas as rotas aéreas, ferroviárias e rodoviárias, as cabines móveis denominadas meios de transporte, aviões, trens e veículos rodoviários, os aeroportos e estações ferroviárias, redes hoteleiras, parques de lazer, grandes lojas de varejo e, finalmente, a complexa trama de redes a cabo e sem fio que mobilizam o espaço extraterrestre para fins de uma comunicação tão peculiar que muitas vezes coloca o indivíduo em contato apenas com outra imagem dele mesmo. Fim da citação. Desde o texto fundacional de Augé sobre os não-lugares, o conceito vem sendo continuamente revisado, como observado nos estudos de Buchanan, Aref, Bauman, Merriman, Moselly, Osborne e Sá, por exemplo.
Esses autores acrescentam que há um constante estranhamento em relação ao espaço do não-lugar, independente de ser um espaço conhecido ou não. Diante dessa perspectiva, é necessariamente impossível se estabelecer nesses espaços e se conectar com eles. Os não-lugares também estão relacionados a espaços esvaziados de evento, de vida cultural, de diversidade e espontaneidade, apesar de sua interconexão com a existência acelerada da cidade. Além disso, uma questão central para os não-lugares é a questão da identidade. Esses espaços negam a diferença e a heterogeneidade de valores, e, como resultado, geram um problema de identidade para seus habitantes. Nos 4 romances analisados nessa apresentação, Clarice Lispector manipula o espaço narrativo para desenvolver outros aspectos da narrativa literária, em particular personagens e tempo, criando uma atmosfera de cunho filosófico, onde o questionamento sobre o eu e o pertencimento é recorrente. Nesse contexto, há influências mútuas, por exemplo, no que concerne à forma como o espaço é entendido e a maneira como os personagens são construídos. Pode-se dizer que o espaço é uma das características mais importantes da literatura de Lispector em geral. No entanto, especificamente nesses 4 romances, o espaço desempenha um papel essencial. Os personagens existem em interação contínua com os espaços que os cercam e os contêm. Portanto, seu deslocamento, nos casos de Virgínia, em O Lustre, Lucrécia, em A Cidade Sitiada, e Martim, em A Maçã no Escuro, é fortemente incentivado pelas relações que eles mantêm com esses espaços. Já no caso de GH, a estagnação física e a incapacidade de locomoção também estão intimamente ligadas à configuração espacial do quarto da empregada e ao que o quarto representa para ela. Em meio a essas interações, os não-lugares aparecem de formas distintas, com significados diversos para os personagens e para o romance em geral. O deslocamento aparece, portanto, como um conceito intrinsecamente ligado à compreensão e definição do não-lugar. Também está diretamente ancorado em como os não-lugares são constituídos tanto nos romances como nas cartas. O deslocamento diz respeito à flutuação espacial, à velocidade com que os personagens passam pelos espaços, bem como as relações que os personagens podem ou não estabelecer com eles. Dependendo da qualidade do contato e de como esse contato se desenvolve, a qualidade dos espaços com os quais o indivíduo interage durante seu deslocamento pode dar origem ao surgimento de não-lugares. Assim, tanto os não-lugares tradicionais, como os espaços destinados ao deslocamento, como aeroportos e estações de trem, quanto os lugares que aqui chamam de alternativos, que são aqueles dependentes das relações estabelecidas com os indivíduos, além de aparecerem com maior frequência, apresentam diferentes configurações. Esses não-lugares alternativos geralmente surgem quando um protagonista não desenvolve conexão com determinado espaço, aproximando esse espaço das características de um não-lugar. Nos 4 romances analisados, as personagens saem dos lugares onde estão situadas inicialmente para melhor compreender a si mesmas e mitigar os conflitos em que estão envolvidas. E, ao longo do caminho, acabam transformando o significado desses espaços para si. Em O Lustre, por exemplo, Virgínia precisa abandonar a fazenda em que nasceu para entendê-la como um lar. Seus deslocamentos, primeiro de sua casa, em Granja Quieta, para a cidade, depois da cidade para a fazenda, e finalmente da fazenda para a cidade mais uma vez, são essenciais para as transformações que ela vivencia como personagem ao longo do romance. Esses deslocamentos são acompanhados por uma alta frequência de não-lugares, introduzindo sentidos díspares às relações que Virgínia desenvolve com os espaços e com as pessoas que os habitam. Em uma trajetória paralela, Lucrécia, em A Cidade Sitiada, muda-se para a cidade após o casamento, proporcionando-lhe uma nova perspectiva do então subúrbio natal, São Geraldo. Esse deslocamento catalisa profundas adaptações na protagonista, na medida em que ela reorienta completamente sua relação com o subúrbio, com sua casa e seu próprio quarto. Esses espaços, outrora tão familiares, tornam-se estranhos e desconhecidos para ela. Lucrécia deve se repensar diante dos diversos não-lugares que aparecem na cidade, como o hotel, teatro e restaurantes. Depois de um tempo fora do subúrbio, ela regressa a São Geraldo, um espaço conhecido com o qual se identificava. No entanto, seu deslocamento incorre em uma crise de identificação. São Geraldo, em sincronia com Lucrécia, também sofreu mudanças. O regresso a São Geraldo, junto com o marido, é acompanhado por um aumento de não-lugares no subúrbio, também em parte devido à sua modernização. Em A Maçã no Escuro, Martim, por outro lado, deve fugir de sua cidade de origem, tanto para fugir da polícia, por um crime que cometera, quanto para reconstruir sua relação consigo mesmo e com sua vida anterior. Ele continua se movendo, do hotel para o campo, do campo para a fazenda e dentro da própria fazenda,
como resultado de sua necessidade de fuga. O deslocamento dentro da fazenda para a qual ele foge, né, nesse jogo entre lugares e não lugares, é essencial aos personagens de A Maçã no Escuro, pois permite-lhes continuar a transformar-se e repensar e compreender melhor a questão de suas identidades. O deslocamento também está presente na realidade de GH, em A Paixão Segundo GH. Ela sai do espaço oficial do seu apartamento, onde costuma residir, para se deslocar ao espaço não oficial, que é o quarto da sua empregada, que era como uma parte completamente alheia, né, dentro do seu apartamento. Ao fazê-lo, ela infunde todo o espaço de sua casa com um novo significado. Também na correspondência de Clarice, fica evidente a associação de não-lugares dela com a realidade de um não-viajante. Espaços como hotéis e meios de transporte são predominantes e corroboram a noção e o conceito de um não-lugar, como definido por Auger. Além disso, uma característica aparente na vida de Lispector no exterior é a uniformização e falta de particularização de espaços que poderiam ser considerados lugares, como cinemas e alguns atrativos turísticos. Apesar do paradoxo, esses últimos lugares tornam-se não lugares quando associados a uma pressa que impede o sujeito de aprofundar sua relação com eles e transforma os espaços em objetos estáticos e sem significado profundo. A presença de não-lugares na própria vida de Clarice Lispector não é necessariamente a causa de sua presença em seus textos. No entanto, suas cartas deixam claro que os temas dos não-lugares e do pertencimento são objetos de sua preocupação, e elas revigoram em seus textos literários através da ficcionalidade, com a ausência de uma pessoa que seguramente reconhece um não-lugar e as consequências de não pertencer. Lispector quebra dicotomias entre atributos espaciais distintos, como público-privado, dentro-fora, rural e urbano. Em seus romances, as formas como os espaços e as propriedades dualistas que lhes são atribuídas interferem nos personagens não são rígidas. Mais especificamente, há uma flexibilização quanto à emergência dos não-lugares e como eles se configuram. Embora não-lugares tradicionais apareçam mais tipicamente em áreas urbanas e públicas, Lispector apresenta novas perspectivas do que pode ser qualificado como um não-lugar, também em espaços rurais e privados. Por exemplo, tanto em O Lustre quanto em A Maçã no Escuro, os não-lugares aparecem na fazenda e na cidade com igual frequência, dependendo da maneira como os personagens interagem com os espaços. Nessas duas obras, tanto a casa como a fazenda estão associadas a características que se aproximam das de um não-lugar. Para Lucrécia, em A Cidade Sitiada, o espaço privado de sua morada é significativamente menos íntimo do que os espaços públicos de São Geraldo. Ou seja, o subúrbio está muitas vezes mais próximo de uma casa do que a sua própria casa. No apartamento de GH, a linha que define o interior e o exterior é frequentemente tênue, como se não existisse uma separação rigorosa entre sua residência e o resto do mundo. A interação entre personagens e espaço se desenvolve por influência recíproca compartilhada. Enquanto o espaço modifica os personagens também promovem mudanças no espaço, no que concerne às suas funções e relevância, bem como as formas como é visto e percebido. O espaço de uma casa, por exemplo, tradicionalmente considerado o espaço mais importante para o indivíduo, pode ganhar novos significados ou também ser diminuído, dependendo das relações que os personagens têm com os outros nesse espaço e com o próprio espaço. Particularmente nos romances, muitos exemplos povoam as páginas, incluindo deslocamentos transformadores na caracterização do quarto de Lucrécia, de lugar para não lugar, e no quarto e na casa de Virgínia, inicialmente descritos como espaços com os quais Virgínia não se identifica. A definição do que vem primeiro, as próprias transformações dos protagonistas ou a transformação de seus espaços, permanece obscura, consubstanciando ainda mais a perspectiva de uma intrincada relação. O próprio subúrbio de São Geraldo, em A Cidade Sitiada... Laís, por favor, faltam 4 minutos. Tá. Pode ser visto em diferentes ocasiões como um não-lugar ou um lugar, muitas vezes dependendo das relações de Lucrécia com os personagens masculinos do romance. Há também uma influência recíproca entre Lucrécia e São Geraldo ao longo de seu desenvolvimento pessoal, compartilhado e paralelo. No quarto de empregada, em A Paixão Segundo GH, a protagonista descobre seu lugar dentro de um não-lugar, o espaço entre a cama e o guarda-roupa. Essa experiência relacional do quarto, inicialmente um não-lugar, como um lugar, se intensifica após o seu encontro com a barata. GH deve navegar por mudanças adicionais por meio de sua associação do espaço com o deserto e seu confronto com a imagem na parede, até que ela finalmente sinta que pode se encaixar naquele espaço.
A Fazenda de A Maçã no Escuro é um excelente exemplo de palimpsesto de lugar e não lugar. Enquanto, por vezes, os habitantes sentem pertença e identificam-na como um lugar, muitas vezes a fazenda é um espaço totalmente isolado das pessoas que nela habitam. Para Martim, somente a partir do espaço do curral na fazenda, onde ele finalmente se sente pertencente, apesar de sua sujeira, ele pode adaptar suas perspectivas sobre o espaço da fazenda e as pessoas que a habitam. A determinação delineada por Auger de que lugares e não lugares coexistem com uma relação íntima torna-se mais clara após observar a constituição e construção dos espaços nos romances e correspondências de Lispector. A potencialidade de um não lugar em um lugar é tão real que pode transformar todo o significado do espaço, seja incutindo de sentido e história, ou esvaziando e reduzindo a importância de aspectos centrais, como identidade e pertencimento. Essa explicação aparece estritamente entrelaçada com as interações que os protagonistas desenvolvem com cada espaço, e menos como uma característica intrínseca aos próprios espaços. Os lugares surgem, então, nos romances de Clarice, como uma ferramenta, os não lugares, desculpa, surgem, então, nos romances de Clarice, como uma ferramenta para questionar construções cruciais da personalidade, como identidade e pertencimento. Considerados fluidos, eles aparecem em diferentes localidades, tanto rurais quanto urbanas, privadas, públicas, etc. A autora amplia as possibilidades dos não-lugares ao questionar, por exemplo, a idealização idílica dos espaços rurais e privados. Ao fazê-lo, revela como não são apenas os espaços urbanos e públicos que podem ser esvaziados de sentidos para as pessoas. Além disso, em seus romances, Lispector opta por caracterizar os não-lugares com conotações mais do que apenas negativas, elucidando como, às vezes, esses não-lugares são o tipo exato de espaço que os personagens precisam para evoluir e realizar as mudanças que buscam. Assim, essa configuração de não-lugares altera toda a caracterização do espaço narrativo na literatura de Lispector. Na sua obra, os não-lugares herdam significados específicos e encontram-se por toda parte, em casa, no campo, no meio da multidão. Todo tipo de espaço pode ser transformado em não-lugar devido ao que é projetado a partir do próprio funcionamento interno de um personagem. Como resultado, a conceituação do não-lugar está profundamente enraizada em experiências pessoais que são primeiro projetadas, depois elaboradas e conseguem representar personagens, histórias de pertencimento e não pertencimento, solidão, buscas por identidade, etc. Ontologicamente falando, já terminando. Okay. A compreensão inovadora do não-lugar de Clarice aborda algumas das questões existencialistas mais pertinentes que cercam a humanidade no século XX, como quem sou, quais são minhas raízes, que espaço pode ser chamado de lugar e a que lugar, se é que há alguém pode pertencer. Obrigada. Acabei. Obrigada a você, Laís. Muito obrigada. Bom, como a Ariadne acabou de colocar ali no chat, as perguntas e o debate fica para o final, sim. Assim sendo, eu passo a palavra, então, para Daniela Navarro, a realidade e ficção do racismo na autobiografia Eu Vi à Noite. Tudo bem aí, Daniela? Daniela, a gente não te escuta. Bom dia. Bom dia. Desculpem. Bom dia, tudo bem com vocês? Vou compartilhar a apresentação. Me podem ouvir e podem, por favor, confirmar Sim, estamos a vendo. visualização? Ok. Muito prazer, meu nome é Daniela Sofia Navarro Hernandes, sou colombiana, sou estudante da UNILA, bolsista da CAPES e Fundação Araucária, e mestranda em literatura comparada, no programa de pós-graduação. E, bom, a apresentação do dia de hoje é titulada A Realidade e Ficção do Racismo da Autobiografia Eu Vi à Noite, He Visto la Noche em espanhol, do autor colombiano, em paz descanse, Manuel Zapata Oliveira.
Ana Zapata Oliveira foi um antropólogo cultural, médico, e uma pessoa multifacética, sim. Ele divulgou o folclore colombiano à Europa, China, em muitos países da América, e também fez um recorrido muito interessante por países de Sul-América e Centro-América, até chegar aos Estados Unidos, onde viveu, pressentiu também a discriminação, o racismo e toda a estrutura que ainda, lamentavelmente, existe. Então, em sua obra autobiográfica, uma delas, porque ele também escreveu Paixão Vagabunda. Então, ele se autodenomina um vagabundo. Sim, eu sei que em Brasil é quase um insulto, certo? Um insulto muito grave, mas ele, em sua epistemologia, em sua construção como escritor, e sua fã de ser, como falavam a ele sentia que ele devia fazer uma vagabundagem. Ele falou assim, ele devia fazer uma vagabundagem, ele devia viver, em português, viver. Então, ele sentia que dessa forma ele poderia ter uma experiência e poder contá-la depois. Então, He Visto la Noche, na obra autobiográfica dele, ele mostra várias facetas dele, todas as dificuldades que ele presenciou, viveu nos Estados Unidos, e também a opressão na Centro-América, quando ele... E também é algo que é uma realidade, ficção, que ainda existe. Ver os vagões, as pessoas que morrem acidentadas, etc. Isso mesmo ele viveu no século passado. Então, citando um pouco sua obra, suas perspectivas, a América necessita de novelistas que sepan compreenderla tal cual es y le señalen los caminos del futuro. ¿Sí? Esta fue um hermoso mensagem, um formoso mensagem, uma interessante mensagem do escritor Ciro Alegria para Zapata Oliveira. Então, ele, em sua afã de ser, ele queria compreender a realidade, estudá-la, também como um antropólogo cultural, dessa perspectiva, dessa mirada, desse olhar, ele poderia compreender, falar um pouco e também refletir sobre as problemáticas sociais de sua época, que, compreendendo um pouco, ele era contemporâneo também, porque ele tinha uma perspectiva muito interessante, e suas perspectivas são ainda vigentes. Então, compreendendo um pouco sua visão da noite, sim, oscura como sua pele, como ele falou em um trecho, ele também experimenta que na noite ele consegue refletir, porque todo dia ele vive uma vagabundagem, como ele se autodenominou em sua epistemologia, em sua forma de ser. Então, ele percebe que a noite era tudo calmo, apesar de que ele morava como um mendigo na cidade de Nova York. Ele percebia que a noite, apesar de que era uma cidade que nunca dorme, certo? Ele sentia uma contemplação, um sossego, sim. Sentia um fôlego muito interessante. E isso acompanhado da fome, sim, o jejum constante, que o único que ele lembrava que ele estava vivo era o estômago fazendo um movimento, sim. E essa é uma forma também dele evidenciar que seu deslocamento por vários países de Centro-América até chegar a Estados Unidos foi uma missão para ele, foi uma forma de conseguir experiência,
de correr atrás, sim? Ele fala sobre isso. Ele precisava ir detrás de uma experiência. Então, vou ler esto, me permito leer esto. Era la noche, fantasma que me obsesionaba más a plena luz que en la oscuridad. ¿Dónde dormir? Interrogante mucho más temido que el propio ayuno. Y la noche llegaba invariablemente, a la misma hora, con una exactitud cronométrica. Ok, então, a atitude dele era de rebeldia. Ele, quando se deslocava, sim, nos trens e assim, ele sempre se questionava: por que os negros atrás? Por que tem esse letreiro? Por quê? Porque eu, sendo um negro latino-americano, falando espanhol nos Estados Unidos, era triplamente discriminado, triplamente abatido. Então, eles também corriam o risco de, lamentavelmente, existia e ainda existe a opressão contra os negros afro-americanos e demais, inclusive para os latino-americanos. Então, ele pensou, ok, eu creio que essa atitude de rebeldia poderia ser uma forma de reivindicar, de denunciá-lo através da escrita. Então, através desta cita, esta actitud de rebeldía que denuncia la discriminación es fruto de una identidad libertaria forjada en la resistencia violenta y guerrera a la opresión que aún persiste. E sim, ele sempre se questionou, e é ainda vigente os movimentos Black Lives Matter, etc., são uma forma de reivindicar, de poner na mesa, todos os temas que ainda são impunes, ainda somos oprimidos como latino-americanos e também com nossos rasgos físicos. Bueno, também a migração, os movimentos, deslocamentos que ele percebe, ele os compara também com as aves migratórias, que vou ler aqui em português. Aves migratórias se desenvolvem no sentido aguçado de tempo, porque voar de um presente para o outro, e o primeiro, o que eles percebem quando chegam, é o recuerdo, é a lembrança do outro presente. É muito interessante também lembrar Josefina Ludmer, sim, na realidade ficção, como a Latinoamérica, uma ruptura com sua nova autonomia da literatura, e é algo que se vive um presente, se vive movimento, se vive lembranças que no século passado Sapato Oliveira viveu, e ele também, bueno, é um autor que ele faleceu, e é bom lembrar sua poética, sua denúncia contra o racismo, e também que ainda existe. É lamentável pensar assim, mas ainda existe o racismo estrutural, a discriminação, e a lista continua. Então, lembrando Josefina Ludmer, la literatura misma es uno de los hilos de la imaginación pública y por lo tanto tiene su mismo origen de realidad ficción. Los cuerpos son anexos al territorio. En este caso, eu discrepo dele, porque, na verdade, quando Sapato Oliveira, ele colombiano, de Lorica, ele, sim, sentia um arraigo cultural, etc., mas ele não sentia que é fixo ao território e tudo isso. Não. Ele, em cada faceta dele, em cada lugar onde ele transitou,
ele sentia uma conexão com uma identificação com cada território. Então, nesse sentido, eu discrepo, eu não concordo muito. E, bom, esse tipo de territórios que ele ia mudando, por exemplo, quando ele se encontra sozinho em Nova York, ele encontra a solidariedade de outros mendigos, outros latino-americanos como ele, que tinham aspirações também. Outros eram ex-futbolistas, e assim, pessoas que eram oprimidas pela classe social, a situação econômica, eram pessoas sonhadoras. Sim? Então, também ele encontrou um refúgio em pessoas solidárias como escritores, Ciro Alegria, entre outros, que ajudaram ele a configurar uma poética sólida, coerente e também uma certa madurez na escrita. Lembrando uma excepcional, né, obra incrível, O Racismo Estrutural, de Silva de Almeida. Aqui, quando eu li e comecei a refletir, eu encontrei muita semelhança no que Sapato Leão, na sua poética, ele expõe, ele fala que por que razão o racismo estrutural deve existir. Sim, ele falava todos somos iguais, todos temos os mesmos, as mesmas obrigações no dia a dia. O sol para nós é o mesmo, a noite para nós é a mesma, cada um com suas necessidades. Então, ele sentia a opressão, sim? Apesar de ser um médico, uma pessoa estudada, e também no seu território, ele sentia também a discriminação. Ele não sentia que era uma garantia ser colombiano, viajar e ser do Caribe, não. Ele sentia também a opressão, ele sentia, porque, lamentavelmente, na Colômbia ainda se relaciona o negro. Oi, Daniela. Sim. Faltam 2 minutos Ok. para 15. Ainda se relaciona com muitos preconceitos, sim? Seria revitimizar um pouco, falar quais são, mas existe ainda. E é triste essa situação. Eu, como pesquisadora, e também me preocupo porque as novas gerações devem também refletir, deveriam estudar um pouco mais a Sapato Oliveira. Por esta razão, um pouco já finalizando esta bibliografia, um pouco breve, atendendo um pouco à apresentação e ao tempo também. E, bom, para consultar um pouco sobre a obra, pessoas que ficaram surpresas com a obra de Sapato Oliveira, ele foi um escritor muito produtivo, demais, e ele, em seu multifacetismo, ele transcendeu, sim, as novas gerações leem Sapato Oliveira, e tem um recurso muito interessante na web, na Univalle, e esto é em parceria com a Universidade de Córdoba, Universidade de Cartagena, na Colômbia. Então, as pessoas que tenham interesse de conhecer, aprofundar, e mais para frente, analisar um pouco a obra de Sapato Oliveira, fazer um estudo comparado, este link vai ser ótimo para poder consultar novas temáticas, novas obras literárias, porque sua obra foi reeditada, sim, para ser divulgada de forma mais fácil e massiva. Muito obrigada pela atenção, agradeço a CAPES, Fundação Araucária, a UNILA e a este encontro na Abralic 2022. Muito obrigada. Obrigada a você, Daniela, muito obrigada. Bom, se a gente começou com a noção de não lugar, agora a gente chega no entre-lugar, com a apresentação de Uli Mangueira Rodrigues, o entre-lugar em Contos Peregrinos, de Gabriel Garcia Marques. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar aqui, aí vocês me avisam, tá? Vai dar certo.
Tá aparecendo algo? Ainda não. Deixa eu tentar de novo. Qualquer coisa eu peço socorro a Ariadne. Seu e-mail não chegou, Uli. Não chegou. Não. Só um minuto, gente. Eu acho que agora vai abrir a sua apresentação. Tá, pelo menos. Tá compartilhando a sua tela agora. Não tá os slides, não está aparecendo. Tá. Pronto, ótimo. Vou abrir agora. Apareceu? Ainda não, vamos esperar um pouco. Agora sim, perfeito. Pronto, gente. O título o meu corpus, né? Meu nome é Uli Mangueira Rodrigues. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em Literatura e Interculturalidade, o PPGLI. Sou bolsista CAPES. E aí eu vim representar a Paraíba, sou da Universidade Estadual da Paraíba. O título Entre Lugar em Contos Peregrinos, de Gabriel Garcia Marques. Já é o mesmo, na verdade, o mesmo corpus da minha dissertação do mestrado, mas acabei que eu vim trabalhar esse corpus a partir de uma nova perspectiva, que seria nesse conceito de entrelugar. O meu corpus é 12 Contos Peregrinos, de Gabriel Garcia Marques. Ele é um compilado de 12 corpos. Eu trabalho 3 na minha dissertação, mas eu fiz um recorte de 2 para trabalhar aqui. Acredito que nesse tema que eu escolhi, né, nesse entrelugar, eu poderia trabalhar com todos os 12, mas acabei escolhendo aí Me Alugo para Sonhar e O Verão Feliz, da Senhora Forbes. Vi que até tem outra pessoa utilizando desse corpus aqui. Fiquei bem feliz, né? Porque dá uma troca legal para a gente escrever aí o trabalho final. E aí, porque peregrinos, né? Que eu já pus lá no final, já vou me antecipar. Não só os personagens estão se deslocando geograficamente em todos esses contos, mas também é um reflexo da memória do próprio autor, que escreveu esse livro durante 18 anos, e ele perdia suas ideias, jogava fora, não gostava, e aí ficou bolando aí durante todo esse tempo até que ele resolveu reescrever. A partir de memórias onde ele estava em tempos diferentes, né? Em décadas diferentes, em espaços diferentes, em momentos em que ele estava em solo europeu, seja por questões políticas, seja por estar ameaçado ou exilado, ou seja, a trabalho também. Então, ele tem essa memória dessa peregrinação, não só dos personagens e dos contos, mas dele próprio, como ele se sentia em meio àquela cultura europeia, né? Aquela cultura dominante. E aí, no conto Me Alugo para Sonhar, se fala de Frau Frida, uma colombiana, e aí esse conto se passa em 3 lugares diferentes na memória do narrador, personagem, que a gente percebe que é o próprio Garcia Marques em alguns momentos. E aí essa personagem ela se desloca, primeiramente fugindo da Primeira Guerra Mundial, da Colômbia para a Áustria, né? Ela adota o idioma perfeitamente, ela tem o dom de sonhar, de ter sonhos premonitórios, então ela passa a se alugar para famílias que tinham mais dinheiro para ter essas premonições todos os dias para essas famílias. Até que ela consegue bastante poder, ela consegue morar numa casa que parece um castelo e também influência aonde quer que ela fosse. Em Cuba, na Espanha, o narrador personagem encontra essa mulher em distintos momentos da vida dele. Então, eu quis perceber nesse conceito de entrelugar a partir desses deslocamentos que vão para além do geográfico. A gente percebe o quanto essa personagem ela foi influenciada e se adaptou
em solo europeu, mas também como os europeus e os outros personagens, né, da cultura europeia também passaram a ser bastante influenciados por ela. Já o Verão Feliz da Senhora Forbes, ela é uma alemã que foi contratada por uma família colombiana que vai passar as férias numa ilhazinha na Itália. Então, ela é contratada para educar esses colombianos, essas duas crianças, sobre os princípios europeus, né? Questões religiosas, questões de etiquetas. Então, todos esses personagens de todos os pontos, eles estão aí nesse deslocamento, e até eu percebo uma certa melancolia nesse deslocamento, por estar longe da sua cultura, e eles estão aí, seja por motivos políticos, de férias, enfim, mas isso ocorre de uma maneira que sempre há esse diálogo intercultural, né? Eu botei no resumo assim que os personagens eles contaminam e são contaminados, porque muitas vezes a gente pensa que a nossa cultura, né, a América Latina, apenas sofreu esse impacto da mão pesada da cultura dominante, mas eles também foram contaminados a partir do momento que nos absorveu. E aí essa perspectiva de entrelugar entre justamente para analisar todas essas questões. Esses outros dois personagens, Orestes e Fúvia Flamínia, são nativos, né, indígenas dessa ilha da Itália. Então também já é outra troca de culturas e vários outros entrelugares que a gente pode ir percebendo nesses dois contos, não só nesses dois, não só nesse corpus, como em 100 anos de solidão também, né? A gente percebe essa jornada de peregrinação e aí de diálogo entre pessoas que estão se desenvolvendo e conquistando terras, enfim. A gente pode ver isso em várias obras de Garcia Marques. No nosso referencial teórico principal seria o Silviano Santiago, do livro Uma Literatura nos Trópicos. Ele traz esse entrelugar, né? Ele prefere chamar de ferramenta de análise e não um conceito. E aí, a partir dessa ferramenta de análise, ele quer trazer essa perspectiva do povo colonizado, né? Eu estava assistindo uma aula que o professor estava dizendo assim, que o entrelugar, na verdade, é aquela relação entre dois ficantes que eles não querem admitir que estão juntos e estão se relacionando. Então, ninguém fala nada. E aí, esse conceito seria aquela questão do entrelugar onde eu não estou nem aqui, nem lá. Eu não apenas absolvo, né, essas questões históricas e culturais de um povo dominador, né, e diga-se de passagem de uma maneira nem um pouco passiva. Eu aceito que tem traços dessa identidade desse povo dominante sobre mim, mas eu também não lido de maneira passiva com isso, né? Então, no discurso latino-americano, o entrelugar seria essa transgressão diante do cânone literário, o que seria uma representação muito importante de Garcia Marques, porque ele tem nas suas palavras, tem nas suas críticas, no seu neologismo, essa transgressão, né? Ele chega, por exemplo, com o realismo mágico, trazendo uma originalidade, uma marca para a gente da América Latina. Então, eu acredito que ele pode ser, sim, um representante desse discurso latino-americano na arte, em que transgride essas questões canônicas, apesar de admitir também que é atravessado por elas. Certo? Então, esse seria o nosso referencial. 5 minutos. Certo. E aí, os objetivos. Compreender esse conceito primeiramente, né, a partir de uma obra de Garcia Marques, refletir acerca da relação Europa versus América Latina através desse conceito,
perceber os lugares fronteiriços ocupados pelos personagens, né, onde eles não estão aqui nem lá, mas estão perpassando-se, pensar acerca da destituição de um regime de unidade e pureza, estabelecido pela cultura dominante, e apontar essa hibridez cultural que nasce a partir deste contato entre um povo colonizador e outro colonizado. Que, apesar de tal, também está aí exercendo influências, como a gente pode ver nos personagens. E aí, o nosso problema, né, em caso de um artigo, seria onde a gente poderia perceber esse entrelugar no discurso latino-americano através de Garcia Marques. E a hipótese seria, através dos personagens e suas jornadas diaspóricas, através do realismo mágico, né, que traz uma identidade e originalidade para a arte da gente, e essas distintas culturas que se relacionam, né? Os contos acontecem em vários países europeus e também tem a representação tanto de colombianas como também de brasileiras em outros desses contos que não foram escolhidos aqui. Então, a conclusão seria que o nosso corpus, bem como outras obras de Garcia Marques, elas podem ser utilizadas como ponte para uma reflexão acerca do conceito de entrelugar proposto por Cisiano Santiago, tendo em vista a estreita relação que o autor colombiano possui com os atravessamentos e deslocamentos ocorridos em um cerne entre Europa e América Latina, algo refletido em seus enredos e personagens. É isso, gente. Essa é a bibliografia, que é a dos contos, e também a de Santiago. É um compilado de contos que vale muito a pena ler. Eu não sei se vai aparecer, eu estou tentando descer aqui, mas esse é meu e-mail para qualquer caso de troca. Vejo que tem muita gente aqui antenado em Gabo, né? E aí a gente ainda vai ter essa fase de escrita. Então é isso, muito obrigada. Obrigada a você, Uli. Muita gente conectada em Gabo aqui. A gente vai continuar no campo semântico, Gabriel Garcia Marques agora. E chamo com a Sueli Funari, cuja apresentação se chama A Peregrinação Solitária de Latino-Americanos na Europa, em um rastro de teu sangue na neve, de Gabriel Garcia Marques. Bom dia. A gênese desse trabalho, né, foi um artigo. Eu sou, primeiramente, né, eu sou doutoranda do programa de Teoria e História da Literatura aqui da Unicamp, e a gênese desse trabalho foi um artigo que eu escrevi com um colega aqui, historiador. Tá? A obra 12 Contos Peregrinos, publicada em 99, reúne contos que passaram por um processo lento de escrita e reescrita, 18 anos. Durante esse percurso, foram 64 histórias, das quais restaram apenas 12, fato que não escapou ao humor caribenho de Marques, ao afirmar que um bom escritor é mais apreciado pelo que rasga do que pelo que publica. Sarcasticamente, estava construindo a sua autodefesa frente à acusação de extravio das histórias perdidas nos cadernos escolares dos filhos, em anotações provisórias de férias, isso quando não eram diretamente arremessadas aos cestos de lixo. No prólogo, Marques define esta obra como sendo oriunda de histórias de latino-americanos na Europa, peregrinos solitários transladados de sua terra natal. Nesse sentido, a temática do deslocamento espacial atravessa todas as histórias, assim como as representações de identidades latino-americanas. Tendo como cenário as grandes cidades europeias, em que os latino-americanos figuram como o outro em terra estrangeira, a morte aparece como um elemento trágico, comum a todos os contos, destino ao qual as personagens não conseguem fugir. A escrita dessas histórias, segundo o autor, foi inspirada por um sonho que ele teve com seu próprio enterro,
que, em clima de festa, reuniu um grupo de amigos. Todos parecemos felizes por estarmos juntos, e eu, mais que ninguém, por aquela grata oportunidade que a morte me dava de estar com os meus amigos da América Latina, os mais antigos, os mais queridos e os que eu não via fazia tempo. Marques decifrou este sonho como sendo o despertar da consciência de sua identidade latino-americana e também como um bom ponto de partida para escrever sobre as coisas estranhas que acontecem aos latino-americanos na Europa. O conto Rastro de Teu Sangue na Neve plasmou como protagonistas o jovem casal Nena da Conte e Billy Sanches, que, segundo os protocolos da elite agrária colombiana, saem em lua de mel rumo a Paris. A trama irá transcorrer por meio do deslocamento espacial das personagens, cujo foco gira em torno do comportamento e das reações desses sujeitos frente às diferenças culturais com que irão se deparar em terra estrangeira, no incisivo embate entre identidades. A respeito desses deslocamentos espaciais, em que sujeitos se encontram fora de sua terra natal, Stuart Hall afirma que eles são obrigados a negociar com as novas culturas com que convivem, além de serem simplesmente assimilados por elas e de perder completamente suas identidades. Sendo assim, tal qual num jogo de espelhos, a identidade de Billy Sanches como latino-americano, em oposição aos europeus, transpassa todo o conto. A relação de alteridade entre as partes, o casal colombiano em núpcias na cidade de Paris, debatendo-se numa situação extrema com as personagens que lá vivem, segue uma dinâmica que culminará num fato trágico, irreversível ao destino das protagonistas. Billy Sanches se propõe, então, a dirigir de Madrid a Paris com o carro presente de casamento dos seus pais. Por conseguinte, a peregrinação das personagens se inicia quando percebem uma hemorragia em Nena da Conte, que espetou o dedo acidentalmente no espinho do maço de rosas que os recém-casados receberam do embaixador colombiano em solo europeu assim que desembarcaram. A difícil orientação no tempo e no espaço obrigam o casal a procurar ajuda, inicialmente numa tentativa frustrada a uma farmácia que, devido à intempérie que vivenciaram no interior da França, estava fechada. E, em consequência, o aumento progressivo da perda sanguínea, a consciência de Nena da Conte, aos poucos, também começa a se esvair. O casal, finalmente, consegue ingressar no hospital, onde desencontros de diferentes naturezas irrompem. Primeiramente, linguístico, pois estão na terra dos conquistadores, cujo domínio sobre a língua local consiste em uma das formas de poder. E, em virtude disso, não demonstram interesse para se adequarem à linguagem dos invasores. Billy Sanches, então, hospedou-se próximo ao hospital, no Hotel Nicole, onde experiencia as vertigens da solidão e da incomunicabilidade, tendo um agravante: ter que lidar com a rigidez de normas e horários da terra estrangeira, regida por lógicas incompreensíveis aos seus olhos. A experiência do deslocamento produz efeitos singulares naqueles que deixam sua terra natal, mas também entre os que habitam o território de destino. No caso de Billy e Nena, o deslocamento apresenta um aspecto significativo na medida em que as relações entre o local de origem, a América Latina, e o destino do casal, a Europa, são atravessados por laços históricos marcados pelo impacto do colonialismo, do preconceito e da produção de imagens que circularam entre as duas margens do Atlântico. Michel de Certeau ressalta que o deslocamento é caracterizado pelo transporte de uma carga histórica, sendo esse conteúdo inscrito em sinais do corpo, em práticas culturais, usos da linguagem e formas de perceber o outro. Nessas perspectivas, o ato de se deslocar ou de estar em um território distinto pode apresentar relações como a presença de estereótipos, com ocasião de estranhamento, ou simplesmente com o temor diante de uma cultura desconhecida. No presente conto, tais elementos se apresentam de diferentes maneiras, seja por parte do casal colombiano, que se encontra em lua de mel, ou, por outro lado, por parte dos franceses, que compreendem a presença do casal estrangeiro a partir de uma ótica etnocêntrica. Albuquerque Júnior ressalta que o contato com o diferente entrelaça uma variedade de questões que envolvem o corpo, os traços físicos, o idioma, as vestimentas, entre outras características que podem ser evocadas
para demarcar a posição de um indivíduo ou de um grupo no interior de uma sociedade. No caso de Billy e Nena, os confrontos tornam-se inevitáveis. As personagens são flagradas no seu estranhamento e esses desencontros serão capitais para o desenrolar da trama, que atingirá o ápice a partir das dificuldades socioculturais e linguísticas da personagem Billy Sanches. As sucessivas solicitações negadas pelos funcionários do hospital, por exemplo, e o equívoco fatal de ter entendido que deveria voltar uma semana após a internação, que seria o dia de visita, incorreram no trágico fato de Billy descobrir tardiamente a morte de Nena, o que o impediu de participar do velório da esposa, cujo corpo fora trasladado para a Colômbia. A morte, então, ganha aqui uma dimensão trágica, porque ocorreu em meio a equívocos que revelaram a impotência dos protagonistas diante das situações. E nos remete à valise de Cronópio, em que Julio Cortázar compara um contista hábil com um boxeador. Neste caso, a morte soou como um nocaute. Walter Mignolo analisa a elaboração de um imaginário referente à América Latina, em especial a centralidade histórica que os deslocamentos ocuparam nas representações identitárias sobre esse território. São nos corpos que os sinais de estereótipos e das formas de violência podem demarcar a presença migrante. Considerados como ameaçadores ou incômodos, os deslocamentos de corpos estrangeiros suscitam o temor ou a insegurança pela perda da cultura vigente em terra estrangeira. Nesse sentido, a xenofobia também se encontra entrelaçada com a demarcação de um espaço, pois procura delimitar fronteiras entre o que seria uma interioridade e uma exterioridade, onde a recusa é manifestada diante daquele que vem de fora dos limites impostos. Essa configuração torna-se fundamental para a análise que realizamos, tendo em vista que, ao contrário da mobilidade colonial europeia, que buscou produzir um imaginário sobre o que seria a América Latina, os 12 Contos Peregrinos de Marques reintroduzem a experiência do deslocamento, partindo de uma circulação que adentra no próprio território europeu. Não se trata somente de transferir as personagens para um novo espaço, mas também de elaborar uma perspectiva singular sobre os encontros com a diferença. Diante disso, quais nuances podem ser percebidas nos 12 Contos Peregrinos? Quais eixos articulam o deslocamento, os espaços e a xenofobia? Como a dimensão literária de Marques percebeu o contato das diversas histórias, línguas e corpos em um mesmo local? Mais do que um itinerário repleto de exotismos, Marques situa a literatura como um suporte para o olhar, em que o deslocamento e suas consequências tornam-se aberturas para uma percepção de si e do outro. Borges, em sua conferência sobre pesadelo, compilada em 7 noites, descreveu a recorrência de um sonho, de um lado o labirinto e de outro o espelho. Curiosamente, essas duas imagens apontam a certa tradição entre os escritores latino-americanos para aludirem ao processo histórico da América Latina. Representativo da segunda tendência, O Espelho Enterrado, do escritor mexicano Carlos Fuentes, consiste num ensaio que deu origem a um documentário produzido pela BBC de Londres para a televisão. Nele são abordados os 5 séculos da conquista e colonização da América pelos espanhóis. Fuentes discorre acerca da construção da identidade hispano-americana por meio de um sofisticado jogo de múltiplos reflexos. E na travessia da ponte entre o presente e o passado, destacou uma questão universal para o século XXI: como lidar com o outro. Fuentes postula uma certa cumplicidade latino-americana na construção de perspectivas etnocêntricas, quando afirma que, do ponto de vista cultural, a América Espanhola, independente, deu as costas à herança indígena, assim como a negra, considerando ambas algo bárbaro. Infelizmente, esse germen já estava presente na mentalidade das elites latino-americanas, seduzidas pelos modismos europeus e pelo glamour dos ares parisienses. Faltam 5 minutos, sim?
ok, que serviram de força motriz para a desventura dos recém-casados que foram passar a lua de mel na Europa. A predominante presença dos povos indígenas no Novo Mundo, durante séculos, desenhou uma identidade cultural marcada por uma linha tênue entre o real e o maravilhoso, que perfura o logos do universo branco europeu. E Alejo Carpentier soube captar esse aspecto. Em sua viagem pelo Haiti, constatou como o maravilhoso está presente não só neste país, como se estende pela América Latina toda. Isso teria inspirado a sua teoria estética sobre real maravilhoso. Para finalizar, a ótica eurocêntrica é também reducionista em relação à ancestralidade latino-americana, na medida em que a destituiu dos laços com a magia e com o sagrado. Esta cisão enfraquece culturalmente os povos latinos, quando são transladados de sua cultura natal. Homogeneizar o que é por natureza multifacetado, multicultural e multirracial constitui-se numa cruel forma de violência. Somos seres sociais, e, em virtude disso, a identidade é sempre construída em relação ao outro. Os atributos de um sujeito são constatados por meio de quem contracena com ele. Então, neste conto, encontrar o outro teria sido uma busca utópica pela completude? A respeito disso, Carlos Fuentes afirma que só nos vemos inteiros no espelho desenterrado da identidade quando aparecemos acompanhados pelo outro. Obrigada. Muito obrigada, Sueli. Obrigada também. Fôlego, espero que vocês ainda Palmas em libras. Obrigada demais, Sueli. Obrigada. Bom, imediatamente passando então a palavra a Alexandre Barbosa, vamos continuar falando de solidão, a solidão da América Latina na indústria de comunicação brasileira. Olá, como eu falei, hoje está de centavos aqui a minha conexão, mas vamos lá. Bom dia a todas e todos. Deixa eu só colocar. Agora eu estou online ou, Flá, eu caí de vez? Não, está online e está projetando já, Alexandre. Então maravilha. Então, bom dia a todas e todos. Muito feliz de estar aqui ouvindo apresentações tão bacanas, tão bonitas. Assim, fiquei realmente muito contente. Essa manhã realmente foi muito especial. Bom, o meu trabalho, então, é sobre a solidão da América Latina na indústria da comunicação brasileira. Vocês devem ter percebido que eu não sou da área de letras, né? Eu estou aqui fazendo um atravessamento das nossas áreas. Eu sou originalmente da área da comunicação, mas eu tenho em Gabriel Garcia Marques uma grande inspiração para os meus trabalhos. E também estou representando aqui a Cátedra Unesco Memorial da América Latina, que foi de onde partiu a ideia desse seminário temático, como nós falamos ontem, e a Flávia disse hoje. Então, rapidamente aqui, né, porque acho que depois a gente pode bater um papo melhor, a ideia essencial aqui é fazer um paralelo entre as solidões, né, esse sentimento de solidão que está em Cem Anos de Solidão, né, que atravessa o romance, e aí a ideia é que isso seja comparado aos ciclos pelos quais passou e passa ainda a América Latina.
A gente estava falando hoje aí desse looping de coisas horríveis pelas quais passa o nosso continente. Acabei acho que várias colegas e vários colegas compartilharam aquele post sobre os estupros, né? Como é difícil a condição da mulher latino-americana. Então, a ideia aqui, qual que é a hipótese, né? Que 100 anos de solidão, há várias interpretações, né? Outra colega colocou aqui, Josefina Ludmer, ela traz, né, naquele livro, 100 anos de solidão, uma interpretação que há N interpretações sobre o romance de Gabriel Garcia Marques. Tem as mais psicológicas e tem as mais marxistas. E a que eu mais gosto é essa que faz que dizer que 100 anos de solidão é uma metáfora do que é a América Latina, né? Macondo seria uma metáfora, a cidade dos espelhos, né? Seria uma metáfora do que é a América Latina. Então, na minha cabeça, 100 anos de solidão faz então uma metáfora desses ciclos em que a América Latina tenta caminhar pelas próprias pernas, né? As várias tentativas de emancipação latino-americana desde a época da conquista até a atualidade, e elas quase sempre ela é impedida, né, nessas tentativas de caminhar pelas próprias pernas. Esse impedimento é provocado ou pela repressão dos agentes externos, né, ou pelos agentes internos associados aos impérios estrangeiros, para usar aí uma figura do Eduardo Galeano, né, que fala, né, dominantes para dentro, dominadas para fora, das nossas elites. E o que eu quero tratar aqui com vocês por outro método tão perverso quanto, né, esse impedimento da América Latina caminhar pelas próprias pernas, também acontece por um outro agente tão perverso quanto, que para mim é tão duro, né, e até mais triste, que é o silenciamento provocado pela indústria de comunicação sobre como a América Latina é tratada, né? Uma outra colega falou sobre silenciamentos, né, e apagamentos, e na minha cabeça, 100 anos de solidão ele fala sobre isso, né? Então, tão perverso quanto as guerras, as invasões, as ditaduras provocadas por agentes estrangeiros, é esse silenciamento provocado pela indústria jornalística, pela indústria de comunicação, né? Então, o que são esses silenciamentos? E aí, trazendo aí a minha contribuição da área da comunicação, o processo de seleção e construção de notícias do jornalismo, ele menospreza, desqualifica e até criminaliza acontecimentos que envolvem países latino-americanos, né? O meu mestrado foi sobre isso, parte do meu doutorado foi sobre isso, eu dedico a minha especialização, a minha primeira especialização lá atrás foi sobre isso, eu dedico a minha vida acadêmica a pesquisar este fato. Então, assim, poderíamos fazer só uma sessão sobre isso, mas eu trouxe aqui rapidamente 2 exemplos de silenciamentos. A cobertura que a imprensa faz dos furacões na América Latina e a cobertura que a gente faz, né, nós coleguinhas da imprensa, fazemos da geopolítica e da cultura popular da América Latina. Então, um exemplo, né, entre os vários exemplos, a cobertura de furacões ela é muito centrada no que acontece nos Estados Unidos, né? Quantos dias falta para o furacão chegar lá, mas ela praticamente ignora os mortos e os acidentes e toda a tragédia que acontece no Caribe por onde passam os furacões. Então, as vítimas latino-americanas elas viram estatística, enquanto qualquer ação, por menor que pareça, ganha a página inteira nos periódicos latino-americanos. Vocês podem me perguntar, isso acontece em outros países também? Também. Acho que a Daniela pode falar isso, assim como a nossa imprensa é muito espelhada na imprensa norte-americana, né? Um outro exemplo, assim, também dos N exemplos que a gente pode dar, isso aqui é um trecho de uma espécie de resumo da semana, do que aconteceu na semana na revista Veja. Isso aqui é o áudio da revista Veja, bem conservadora. Vejam como ela se refere a um dos ícones da cultura popular latino-americana, que é Mercedes Sosa, na semana do falecimento dela. Então, assim, o que aconteceu? Aconteceu tal coisa e morreu, né? Morreu a Mercedes Sosa, a cantora do bumbo argentina, de doenças associadas ao subdesenvolvimento latino-americano como o mal de Chagas, né? Então, a única referência a Mercedes Sosa
na semana da morte dela foi essa nota preconceituosa, racista, horrorosa, né? Bom, poderíamos ficar um tempão falando sobre isso, mas, né, qual o paralelo disso aqui com a nossa seara aqui, que é a literatura, né? Assim como no realismo mágico, principalmente nas obras do Gabriel Garcia Marques, em especial em 100 Anos de Solidão, 100 Anos de Soledad, né? Acontecimentos, personagens e situações que aparentemente não são possíveis de acontecer na realidade, mas que simbolizam acontecimentos, personagens e situações vividos pela América Latina. Então, o Gabo não vai falar ali em 100 Anos de Solidão, apesar da origem dele jornalística, e dele fazer isso em alguns romances, né? Em alguns livros de jornalismo literário, ele não vai retratar esses episódios tristes da América Latina, mas, né, ele vai fazer isso por meio desses acontecimentos, em tese, impossíveis de acontecer na realidade, né? Então, tudo isso se passa numa cidade fictícia, numa época temporal. É difícil de colocar, né, para todo mundo aqui que leu 100 Anos de Solidão, né? Esses 100 anos numa linha do tempo, de começo, meio e fim, localizar em que momento da história isso acontece, o que reforça a hipótese de que esses 100 anos, apesar de serem de 100 anos da família Buendia, são os ciclos pelos quais passa a América Latina, né? E aí, essa repetição de Aurelianos, de José Arcádios, de Amarantas, dos próprios personagens, né? A Amaranta, ela desfaz a mortalha durante a noite e costura durante o dia. O Fernando Buendia, ele faz os peixinhos de ouro, vende, e aí com o ouro ele fabrica novos peixinhos de ouro. Os pergaminhos do Melquiades são dificilmente decifrados, né? E outros vários fatos que vão se repetindo. Esses ciclos dentro do romance, né, eles simbolizam esses ciclos pelos quais passou e passa a América Latina essa tentativa solitária de se emancipar, né, de caminhar para as próprias pernas, né? E aí, fazendo um paralelo com o jornalismo, né, o episódio da greve da Companhia Bananeira, quando eu li pela primeira vez, eu achava que se referia ao massacre de Santa Maria de Iquique, né, porque é exatamente igual ao massacre. Depois, na autobiografia Viver para Contar, o Gabo fala que ele se refere, na verdade, a uma greve que aconteceu na Colômbia, numa companhia bananeira colombiana. E aí, isso também reforça, né, que esses fatos tristes de repressão dos movimentos dos trabalhadores acontecia e acontece ainda por toda a América Latina. Talvez hoje a gente, bom, não sei, né, mais uma vez falando de Foz do Iguaçu, né, talvez hoje a gente não tenha massacre de trabalhadores em greves, mas a gente tem um massacre na cobertura jornalística, né? Vejam como a cobertura jornalística sempre criminaliza os movimentos sociais, sempre criminaliza as greves operárias, as greves de trabalhadores, né? E aí eu lembro dessa frase do José Carlos II, né? Lembra-te sempre que eram mais de 3 mil que jogaram ao mar, porque ninguém acreditava que havia acontecido uma greve em Macondo, ninguém acreditava porque aquela chuva diluviana de 4 anos, 11 dias, 4 anos, 11 meses e 2 dias, havia apagado tudo da memória das pessoas. E a imprensa, e por que não uma parte da historiografia, faz isso com os nossos acontecimentos latino-americanos, né? A gente apaga tudo que aconteceu, porque tudo que estava escrito neles, né, nesses pergaminhos, na nossa história, era irrepetível desde sempre, por todo sempre, porque esses tipos condenados a ser na solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a Terra. Ou seja, parece que a América Latina está eternamente condenada a uma solidão, né? Esse foi o tema do meu mestrado, que eu transformei numa publicação, numa autopublicação, né? A América Latina parece ser eternamente condenada a não só não conseguir caminhar pelas próprias pernas, mas sempre ser reprimida pelos meios de comunicação, notadamente os meios de comunicação jornalísticos, e por que não dizer também por parte de historiografia, né? Falávamos há pouco aqui o quanto que a gente não estuda, né? O outro também te comentou isso, a gente não estuda sobre a Bolívia, a gente não estuda sobre a Colômbia. Quando eu digo a gente, Dani, assim, Dani, de novo, né? A gente tem que procurar isso nas nossas graduações, na nossa formação, porque, infelizmente, isso não faz parte dos nossos currículos como nós gostaríamos que fosse, né? Mas, né, o sol sempre nasce, né, apesar dos dias tenebrosos. Então,
aí revendo, né, Torres Garcia, já nos anos 30, e agora, né, a colega anterior falou do Walter Mignolo, os estudos decoloniais, eles estão apontando para um novo norte, né, para um novo sol. Né? O nosso norte é o sul. Então, fico muito contente aqui nesse seminário a gente ter bibliografias, referências bibliográficas com mais força para nossas referências latino-americanas. Né? Não que aqui não entra nenhuma xenofobia aos autores europeus e norte-americanos, longe disso, mas por que não procurarmos as nossas referências aqui entre os nossos autores, né? Então, é descolonizar o nosso conhecimento, descolonizar os nossos pensamentos, procurar entre os nossos autores o que pode nos impulsionar para as nossas pesquisas. Né? Então, eu sempre parti da ideia de que Santo Solidão é uma obra que, pelas características dela, ela pode ser usada também no jornalismo. Como eu falei, ela foi a inspiradora do meu mestrado, ela é a inspiradora dos meus trabalhos todos há anos. E a minha ideia aqui, né, como proposta de trabalho em sala de aula, é que ela é uma obra que você pode trabalhar com estudantes de diferentes graus, né? Você pode trabalhar com literatura, integração latino-americana, geopolítica, entre outros vários. E aí, já para encerrar, né, para partirmos para o nosso debate, eu trago aqui uma proposta, né, coloquei o link ali, está lá nas referências do meu artigo, do meu post. Posso colocar aqui no chat depois. Quando eu dei aula como professor temporário na ECA, eu ministrei uma disciplina que era essas disciplinas optativas para toda a universidade, né? Então, eu tinha muitos estudantes de letras, muitos, né? Estudantes de comunicação, tinha de física, tinha de matemática, porque a disciplina era gêneros jornalísticos, que para os alunos de jornalismo era uma disciplina muito básica para a época que eles estavam, e para os alunos de outras graduações era interessante, então eu tinha que fazer um equilíbrio. A minha proposta era fazer um e-book a cada semestre, né? E neste semestre específico, era aniversário de 50 anos de publicação de Santo Solidão, então a proposta é que os alunos, a gente fez uma série de palestras, né? Com jornalistas latino-americanos, de outros países latino-americanos, para eles treinarem entrevista, para eles treinarem outros gêneros jornalísticos, e a proposta é que eles lessem Anos de Solidão durante o semestre e que, ao final, eles escrevessem crônicas, que é outro gênero jornalístico que a gente estava estudando, a partir ou a partir das entrevistas que eles faziam, ou a partir da leitura de Anos de Solidão. Então, assim, é uma obra da qual eu fico muito contente, porque tem crônicas lindíssimas. Essa da Thaís Ilhéu é uma maravilha, né? Tem todo o estilo de crônica, que é um gênero muito consagrado na nossa produção, porque não literária brasileira, nós temos grandes cronistas na nossa história, e aí né, ela puxa ali da leitura dela de Ser Solidão, os aurelianos da vida dela, né? Achei belíssima essa crônica. Essa outra também tem toda uma parte Alexandre, feminista. Sim? Só para avisar que o tempo está esgotado. Ah, tá. Então, só concluindo aqui, né? É uma parte feminista que fala sobre as Úrsulas. Estão aqui as referências bibliográficas, que depois eu posso compartilhar com vocês. E é isto. That's all, folks. É isso todo, pessoal. Bom, pessoal, terminadas então as apresentações, passamos à parte das perguntas. Enquanto vocês esquentam os motores e pensam aí para quem gostaria de perguntar o quê, eu gostaria já de fazer uma pergunta para o Alexandre. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. No chat ele disse que o conceito de não lugar também é muito importante para a comunicação. Por favor, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Alexandre? Então, eu trabalho com aquele livro da Beatriz, do Marc Alger também, mas o livro da Beatriz Sarlo, que ela fala sobre, e eu não sei quanto para a literatura Beatriz Sarlo ela é amada ou odiada, mas enfim, para a gente foi uma obra importante, porque
existem alguns... Para nós, jornalistas, existem alguns... principalmente no jornalismo internacional, vou tentar ser bem breve aqui para não me alongar, para não parecer aula sobre jornalismo internacional. Existe uma questão de você saber cobrir o lugar em que você está, né? E como o nosso jornalismo brasileiro não tem grana para manter correspondentes e enviados, ele trabalha muito com agências de notícias. A agência de notícias, ela dá uma pasteurização ou ela faz um olhar a partir do norte. Então, assim como tem essa questão do não lugar, né? A gente, quando chega no aeroporto ou num shopping, a gente não sabe, tirando a língua que se fala ali, a gente não sabe exatamente em que lugar do mundo a gente está. Quando você faz uma cobertura, por exemplo, sobre um acontecimento no Equador, em que você envia um correspondente que não é de lá, você manda um enviado que não é de lá, ou você usa o material de agência de notícias, você está pasteurizando uma cobertura e usando um olhar estrangeiro. Então, é como se você tivesse com esse cara no aeroporto. Então, ele não sabe a que lugar ele pertence, ele não cobre aquele lugar com o carinho que aquele lugar pertencia. Não sei se foi muito sintético, né? Mas é essa visão que a gente tem, e vocês podem fazer esse exercício. Vejam como são as matérias de correspondência, as matérias sobre o internacional. Elas são escritas a partir de agências de notícias, não a partir de pessoas que moram lá. Muito obrigada. A Sueli levantou a mão. Bom dia aí a todos, para quem ainda não falei. Só fazendo uma colocação, né, uma resposta, uma colocação do Alexandre, e talvez para Ruli também, gostei bastante da sua apresentação, sobre a pertinência, né, de se descolonizar os currículos, né? E a despeito disso, eu gostaria de compartilhar um livro, Alexandre, talvez lhe interesse, El Cine Según García Márquez, né? Essa da época em que eu vivi em Cuba, eu morei 6 anos lá, né? E é interessante como é a recepção dos cubanos, né, para a obra do Márquez, e essa discussão que ele faz sobre a indústria cultural, né? E até o Márquez fez uma apresentação uma vez na Casa de las Américas, né? Aliás, fazendo aqui um breve parênteses, né, e reforçando a importância da Casa de las Américas, né, para se construir, se construir essa história contrapelo, né, para agregar vozes latino-americanas. E o Márquez, ele fez uma palestra muito interessante lá uma vez, em que ele discorreu bastante sobre os 100 anos de solidão, ele mesmo disse, né, que foi uma resposta dele contra a indústria cinematográfica, né? E o Márquez era assim, né, aficionado por cinema, né? Era a grande primeira paixão dele, segundo ele mesmo. E ele sempre se recusou, ele era frustrado nesse aspecto, porque ele sempre se recusou a fazer os roteiros que a indústria norte-americana queria, né? Então, hoje, o que o Ricardo Darín faz, o Márquez... Acho que o Ricardo Darín seguiu, né, essa resistência do Márquez. O Márquez sempre se recusou a fazer roteiros, né, de estereótipos de latino-americanos. Sempre se recusou, né? E aí ele disse, não, eu vou dar uma resposta, eu vou escrever um livro impossível de ser adaptado para o cinema, né? Que era o roteiro de 100 anos de solidão, né? Bom, interessante, porque esses debates, eles são muito acalorados até hoje em Cuba, né? E essa questão da indústria, pelo ICAIC, né? Pela indústria cubana de cinema, né? A questão da escassez de recursos, é muito assim presente hoje lá em Cuba. Desculpa, gente, eu sempre acho uma desculpinha para falar de Cuba, eu sou meio apaixonada pela ilha. É isso. Gostamos de ver pessoas apaixonadas, Sueli. É muito legal, não precisa pedir desculpa. Muito legal mesmo. O Alexandre havia colocado uma pergunta, ele não queria que 100 anos fosse filmado, não? Parece que a Sueli já respondeu, né? Na verdade, ele
Mas assim, há várias tentativas de transformar a cena de solidão, ele falava que ia perder muito, como a colega colocou, né, que perdia toda... Mas parece que agora os herdeiros autorizaram que a Netflix fizesse, né, uma série. Não sei se vocês sabem sobre isso. Estou curiosa. Saiu uma notícia sobre isso, tem uns 2 anos já, né? Não sei se paralisou por conta da pandemia, não sei se estão fazendo ainda. Muita gente falou disso, assim, todo mundo me mandava, né, porque sabe da minha paixão por Gabriel Garcia Marques, tudo me mandou essa notícia de que a Netflix ia fazer uma série, porque aí agora os herdeiros quebraram essa resistência dele, porque vários outros livros foram filmados, né? Ninguém Escreveu Coronel, La Mala Hora, Amor nos Tempos do Cólera e tal, mas este realmente ele fazia questão de não. E eu não sei se isso como é que tá agora, tá? Isso é uma boa investigação para vocês aí, descobrir como é que tá essa questão da série do Oceano de Solidão. Eu acho que vai frustrar muita gente, assim, porque imagina, ver o Coronel Dando Buendia na tela, eu acho que cada um tem uma ideia do Coronel Dando Buendia. Eu não sei se eu poderia estender, eu gostaria que a Ruli comentasse um pouco mais né, o projeto dela. Eu achei um ponto de partida assim, muito, muito instigante. Você pode comentar um pouco mais? Sim, na verdade, como eu já tinha dito, né, esse trabalho, esse corpus, eu já utilizo na minha dissertação, como eu estou nessa fase perto da qualificação, e vi essa oportunidade na Abralic, eu e o meu orientador não queria nos afastarmos muito da minha pesquisa, né, enquanto isso. Então, ele me indicou esse livro sobre a questão do entrelugar, que era algo que eu já percebia, né, em todos esses contos, inclusive o que você está trabalhando, mas eu não sabia que isso era um conceito, né, que realmente existia. E também eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de que às vezes a gente sempre fala assim, desse peso da mão do colonizador sobre o colonizado, mas aí a gente não para refletir o quanto eles também acabam absorvendo das nossas crenças, né? E aí no discurso dos personagens de vários dos 12 contos, a gente percebe que não só tem ali aquela cultura hegemônica atuando, mas há uma reação também, e é um momento que a gente não sabe mais, que não há mais essa fronteira, né? Que já há essa hibridização. Então, acabou sendo algo uma descoberta interessante para mim chegar aqui na Abralic, né? Eu já aprendi um novo conceito, achei algo diferente de se trabalhar. Na verdade, eu trabalho com a questão do mito nessas obras. A minha dissertação trabalha o feminino mítico. Acho que quando você trabalha esse livro, você percebe que há várias protagonistas mulheres, né? E aí, nesse caso, eu saí do mito e foquei nessa questão dos atravessamentos mesmo, desses deslocamentos, até para coincidir também com a o nosso simpósio, né? E é isto, pretendo começar a escrita agora. O meu e-mail está aí, qualquer coisa vocês me mandam. E quem quiser também, eu posso enviar tanto o PDF do nosso corpus, né, de 12 contos peregrinos, eu só tenho em espanhol, e posso enviar também o de literatura nos trópicos, tá certo? Vocês só me solicitar pelo e-mail. Eu não tenho muito bem uma pergunta, mas algumas reflexões que eu fiz sobre a questão, né, desse não lugar ou desse entre lugar, que eu acho que principalmente com a fala da Laís, né, sai de uma dimensão geográfica, né, de uma dimensão física e vai para uma outra dimensão, porque para ocupar um lugar precisa do corpo, né? E aí é esse corpo, né? E aí, de certa forma, para habitar também o próprio corpo, tem todo um trabalho psicológico, né? E aí eu fiquei pensando, né, o quanto que nessa questão tanto
quando a gente é estrangeiro e vai para a Europa, para os Estados Unidos, né, a gente fica naquela sensação de não lugar, ou no caso, né, do racismo, né, em que o negro ele não está só na questão do não lugar, mas de quase uma não humanização, né, a não humanização que vai falar o Fanon, o Mbembe, assim. E no caso da América Latina, né, que o professor Alexandre traz, que está nesse não lugar, e também muitas vezes, né, se a gente pega os textos, sei lá, aí europeus, colocando quase como vendo, né, por exemplo, os povos originários e os povos, né, afro-brasileiros, por exemplo, como também não humanos, né, quase desumanizando todo. Então, é muito interessante como essa ideia vai ganhando, né, como a ideia de um não lugar, ela está numa questão no cerne também de definir o que é humano e o não humano, né, da humanidade, do que corpo, né, pode estar nesse lugar. E aí passa pelo corpus também da literatura, né? Aquilo que a gente estuda, né? Qual saber pode estar ali, assim. Não sei, eu fiquei pensando nisso porque me fez toda uma linha de construção do que a gente viu ontem, assim, porque a gente está vendo agora, né, nessa construção de como as coisas circulam na América Latina, quais são os movimentos que estão tentando rever essa questão desse não lugar, né? Desse não corpo. Não sei, foi só isso que ficou, e aí eu pensei se o professor Alexandre concordaria em usar esse termo da América Latina como um não lugar, né? Ou como um entre lugar, assim, dentro do discurso jornalístico, dentro das teorias mais recentes sobre o jornalismo, assim. Muito legal a sua amarração, viu, Ariadne? Parabéns. Você já tem o diplominha aí para dar aula. Já, sim. Sabe que essa colocação que você fez é muito interessante, porque eu dou aula de jornalismo internacional, e aí quando a gente vai falar, a primeira coisa que, lá também no Memória da América Latina, há uma eterna, lá no Memória da América Latina, há uma eterna discussão, por exemplo, do que é a América Latina, né? E aí, e assim, no meu mestrado, eu lembro que uma das pessoas da banca, dos 20 minutos da intervenção, ela passou 15 discutindo justamente o conceito de América Latina. E é muito bacana porque eu acho que melhor do que o não lugar, né, seria o entre lugar mesmo, porque eu gosto muito daquele texto do Alan Ruquier, O Extremo Ocidente, que infelizmente a EDUSP não reedita. Não sei se é a EDUSP ou o autor, enfim. E ainda bem que agora tem os textos da Raquel Walsh e do Mignolo. Do Mignolo tem um livro muito bacana, né, que é A Ideia da América Latina. Mas o Alan Ruquier, ele gosta muito de dizer que a América Latina ela existe em oposição ao outro, ao que ela não é, né? Ela não é uma região da colonização de povoamento, ela não é a região da colonização anglo-saxônica. E o termo latino, na verdade, ele foi um álibi lá atrás, mas que a gente adotou como uma forma de posicionamento geopolítico e ideológico, né? Então, a América Latina ela existe em oposição a outro lugar, né? Então, por isso que a gente, por exemplo, não sei se vocês das letras vocês da letra, aparece, né? Se os colegas vão concordar comigo, mas eu coloco, por exemplo, 7 prêmios Nobel de Literatura da América Latina, porque eu considero Santa Lúcia, do Derek Walcott, um país latino-americano, apesar dele escrever em inglês, porque eu não separo, e lá no memorial também a gente não faz isso, a gente não separa em idioma, né? Não existe idiomas latinos e não latinos, a gente separa por posicionamento geopolítico. Então, Santa Lúcia é um país que foi colonizado teve escravidão, ele teve um passado histórico comum com outros, então ele tem um passado e um presente muito mais latino-americano do que inglês. Então, Derek Walcott, para a gente, é um escritor latino-americano, por isso que ele seria um outro prêmio Nobel de Literatura, né? E aí eu sempre pergunto para os meus alunos, se um jamaicano ganhar uma medalha de ouro, é uma medalha de ouro da América Latina? Né? Se o Haiti, que fala francês, né, é um país latino-americano, né, que são países caribenhos. Então, o termo latino, apesar dele se referir às línguas latinas, ele não é suficiente para nessa questão linguística, não é suficiente para nos unir. Mas o posicionamento geopolítico, sim. Então, acho que esse conceito de entre lugar que a Laís colocou
né? E esse posicionamento que aqui esse escritor belíssimo que eu não conhecia também, que a Daniela trouxe, eles são importantes para a gente entender essa questão de se posicionar, né? Nossa, eu me estendi, porque acho que estou dando aula aqui, desculpa. Não sei se vocês concordam comigo, gostaria de ouvi-los, porque vocês são os bambam. Eu tô aqui de enxerido como jornalista. Alexandre, a Ariadne havia perguntado se isso seria parecido com a noção de orientalismo do Said. Sim, Pensar a América sim, Latina como uma alteridade, né? sim. É muito parecido, sim. A gente se espelha nele. É que assim, a gente prefere assim. Eu faço parte de um GP na Intercom, que é a Bralic dos comunicadores, em que um dos nossos recortes, por exemplo, para aceitar os GPs, os trabalhos para os GPs, são as referências bibliográficas, né? Então a gente gosta muito do Eduardo Said, mas a gente usa mais os autores que falam como Miola, Raquel Walsh e por aí vai. Mas, com certeza, o orientalismo seria um paralelo perfeito. Assim como a gente usa muito Fanon, que Condenados da Terra se refere à África, mas que se aplica perfeitamente. Na verdade, se a gente for pensar em tricontinental, né, como lá atrás se pensava, né, a Ásia, o Oriente Médio, a África, a América Latina, são todas regiões que se assemelham muito nesse passado histórico. Bacana, bacana a construção que está sendo feita. Eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, acho que já saímos do campo das perguntas e estamos construindo algo coletivamente, né? Sim, eu gostaria novamente de parabenizar todas as colegas que falaram antes de mim. Eu acabei, desculpe, viu, Flávio, eu acabei extrapolando e coloquei no chat várias questões aqui, e elas já foram respondendo, né? Eu acho que é importante circular as cópias pedagógicas aí das coisas, porque a vida não está fácil, né? Em tempos bolsonaristas, e quanto mais a gente conseguir economizar aí nas compras. Infelizmente, toda a bibliografia é muito cara, né? Principalmente as biografias decoloniais, assim, você vai comprar um livro da Raquel Walsh no original, por ele ser importado é uma fortuna, né? Então, cópias pedagógicas são bem-vindas. Sim. Enquanto vocês estavam amarrando, eu fiquei aqui pensando, né, na necessidade, na importância de transformar esse não lugar, como a Ariadne havia mencionado, falando sobre já havia pegado, né, da primeira apresentação e trazido para pensar a própria América Latina, na necessidade da gente positivar esse conceito, né? Trabalhar isso a nosso favor, na verdade, como a Laís havia colocado, esse não lugar me parece que seja um lugar que catapulta aí novas experiências subjetivas, né? Então, nesse sentido, acho que é importante a gente tomar esse não lugar, esse entrelugar, como algo positivo e entender que aí estaria a nossa fortaleza, né? Como América Latina. Não sei bem qual seria o percurso metodológico para a gente fazer isso, mas a ideia é pensando numa América Latina e talvez aí com algumas características que são pesadas, né, inclusive de serem assimiladas, mas pensar essas características como o nosso lugar de força, nosso lugar de rocha, ali o lugar onde a gente tem mais força para continuar lutando, estudando e entendendo. Não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário. Perfeito, Flávia. A gente tá... é isso, né? Acho que, novamente, né, talvez o termo latina não nos abarque completamente, assim, não seja suficiente para... E aí, eu acho interessante o movimento que alguns estão propondo de falar do Abya Yala, né? Que surgiu ali no Centro-América, Caribe, mas é um outro passo interessante. E assim, a Abya Yala, ou América Latina, é o nosso não lugar, o nosso entre-lugar de resistência, né? Então, enquanto todo mundo tenta nos silenciar, né, a gente segue aqui pesquisando a América Latina e veja como é curioso, né? A gente acaba se encontrando, porque sempre dentro de cada... Estou falando... porque em outros congressos sempre tem um GP
voltado para a América Latina, onde nós nos encontramos, e geralmente aí os colegas, né, da hispanohablantes acham aqui um ponto de encontro também, e isso é muito importante. E aí, só fazendo aqui uma propaganda do bem, né, uma merchan do bem, eu coloquei aqui no link também. Obrigado, viu, Leonardo, por ter colocado o link do livro lá da ECA. E depois eu coloquei os links para as publicações do Memorial da América Latina. Como a gente está em período eleitoral, agora a gente não pode fazer postagem nas redes sociais. E nosso site também tá parado. Não é que está parado, ele está cumprindo a lei eleitoral. Então, eu coloquei alguns links aí para os nossos livros e para as nossas revistas. Eu falei ontem da revista Nossa América, né? Que tratou da Semana de Arte Moderna, e agora está no ar, né? A edição 59 da Nossa América, que traz alguns textos que estão aí na área da literatura, da música e da moda, falando um pouco dessa questão do decolonialismo. Diga, Ariadne, você levantou a mão. É que eu fiquei tocada pela fala da professora, né, Flávia, né, da ideia de positivar, de pensar, né, para além, né, talvez do que a gente já discute bastante tempo dessa questão do não lugar, né, e tal. E aí eu lembrei muito da professora Denise Ferreira, que fez até a palestra inaugural ontem do evento, né, em que ela vai discutir um pouco isso em alguns dos livros, né, pensando a arte como essa potência, né, de construir, de positivar um pouco, né. E aí eu lembrei de alguns movimentos, né, que a gente não dá para pensar em alguma metodologia, é super difícil pensar em uma metodologia, né, como a professora Flávia disse, como pensar, então, né, em positivar, em pensar essas novas experiências subjetivas, mas aí eu pensei nos afrofuturismos que a gente está tendo, no amazofuturismo, né, que aí vem recontar algumas histórias de uma outra maneira, né, colocando em outros lugares, por exemplo, a população originária, né, a população afro, dentro dessa dinâmica cultural, assim, né? E aí acho que talvez a gente tenha um caminho aí olhando para algumas ações artísticas que podem ajudar a gente a pensar, talvez, depois, metodologias, né? Para pensar esse. E aí talvez a voz da Denise Ferreira também seja um alento, assim, nesse meio, para a gente pensar um processo. Não sei se alguém gostaria de contribuir com a nossa coxa de retalho nesses últimos 6 minutos que temos ainda. Acho que a gente precisa publicar, né? Acho que para encerrar, né, Flávia, a gente precisa publicar, né, cada vez mais. A gente vai publicar aqui no Congresso e tal, mas a gente precisa fortalecer nossas redes, mesmo para a gente tentar fazer e-books. Eu sei que todo mundo aqui está na batalha pelo Lattes, né? Mas a gente... E aí tem tudo que... Assim, já que a gente precisa produzir, né, nessa coisa insana que são as obrigações dos nossos programas, a gente produza para o bem, então, para coisas que vão fortalecer a nossa América Latina. Então, a gente se unir é tão, né, alguém capitanear aí, e aí vocês podem ter no Memorial da América Latina um ponto de encontro, né, para publicar, né, as coisas que a gente está fazendo, as pesquisas, as inquietações, e fazer uma obra, né, uma obra digital aí para poder circular as ideias. O professor José Marques de Mello, né, fundador da Intercom, dizia, né, não basta botar ovo, tem que cacarejar. Então a gente precisa colocar no mundo as coisas que a gente está fazendo, publicar e contar. Né? A gente precisa, né? Pode parecer pavonice, né, ficar publicando nossos artigos, tal, mas faz parte, assim, a gente tem que publicar e contar, porque senão, né, imagina se a gente não, né, se a Ciespal não tivesse feito isso lá atrás em Quito, né, a gente não teria chegado onde nós estamos hoje. Então fica o convite aí para a gente, quem sabe, fazer essa amarração aí de tentar tirar uma outra publicação que fala dessa questão aí dos entre lugares, tal, unindo comunicação e literatura e história. Né?
Bom, então parece que o professor Alexandre já nos deu o primeiro passo metodológico, né, para a gente positivar tanto as características dadas para caracterizar, para nomear a América Latina, como também nosso dever de cuidar do Lattes, né, positivar as duas coisas, né, o dever e as características que recebemos, organizando uma publicação, é isso, professor Alexandre? Você vai ficar responsável? Sim, sim. Aí, ó, bacana. Adoro ser editor. Arrasou demais, Alexandre. Bom, então a gente amarra aí com esse primeiro passo metodológico, então, de positivações, né? A gente vai para o almoço pensando nisso e nos encontramos às 14 horas, horário de Brasília, para terminar essa janela de discussões e amarrações. Muito obrigada pela manhã de hoje, gente. Tchau, pessoal. Até a tarde. Tchau, Bom pessoal. almoço. Até a tarde. Beijo.